Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Prepare Sua Equipe Podcast. Aqui você encontra informação e conteúdo relevante para preparar com excelência a sua equipe. Hoje nós temos um tema muito interessante, o tema é Desafios para o Empresário na Empresa Familiar. E para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui comigo Manuel Lopes, que é sócio fundador da RM3 Comércio de Móveis e Decoração, ele que é bacharel em administração, pós-graduado em logística internacional e tem uma vivência longa, uma grande experiência em empresa familiar, além da empresa que é a empresa dele, a qual ele administra hoje. Manuel, seja bem-vindo, boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Temos aqui um assunto interessante para conversar, dar uma contribuição para os nossos inscritos e aqueles que se chegam a nós agora. Agradeço, professor Davi, esse convite, né? E estou pronto aí para responder o que eu puder contribuir, né? Num tema que é muito complexo. É verdade. Eu aceitei esse desafio porque, como eu, na minha vida profissional, passei por várias empresas familiar, então alguns detalhes eu posso... né? A gente agradece muito, muito bem-vindo. Uma coisa que passa sempre pela cabeça, vamos assim, é quase que senso comum, né? Será que liderar uma empresa familiar é sempre uma dor de cabeça? Então nós vamos ver hoje um pouquinho aqui, né, das experiências, a partir das experiências do Manuel, como é que é liderar uma empresa familiar. Manuel, é comum haver falta de profissionalismo na empresa familiar? Porque assim, a gente tem empresas familiares pequenas, né? Sim. Temos também grandes empresas Sim. familiares, mas de modo geral, é comum haver falta de profissionalismo na empresa familiar, né? Como lidar com essa situação? O que fazer para mudar isso? Então, a gente que vivenciou todo esse processo em empresas familiar, a parte profissional é um ponto fundamental de uma empresa ficar viva no mercado, né? Tá. Hoje, o fundador da empresa, que vai passar lá na frente para o seu sucessor, que seria o seu herdeiro, Sim. ele, nesse tempo, ele não consegue, ou às vezes não acha importante profissionalizar a empresa. Fica aqui aquela gestão assim bem caseira. Exatamente. E a empresa ela vai se desenvolvendo no mercado, vai conseguindo crescer, mas com uma certa deficiência de controle. E aí onde gera os conflitos, onde os egos, né, entre os sócios ou filhos, né, que aí o fundador não tem assim, uma confiança de delegar. Tá. Então aí acontece Os problemas. Parece que há um vínculo emocional muito grande nessa parte, né? Parece que o vínculo emocional predomina muitas vezes em relação à necessidade de profissionalizar a empresa, né? Você constatou isso em algum momento? Aquela coisa assim, não, mas é meu filho, não, mas é meu cunhado, né? Mas é minha irmã, como é que é isso? Traz problema isso aí para a empresa? Traz muito problema. Quando começa a questão das responsabilidades, tá, na sequência da operação. Então, quando a empresa não tem os critérios, um organograma da empresa, de sequência, quem é que toma conta daquele setor, quem é que vai passar para frente as atividades, então isso gera os conflitos, gera aquela não confiança, né? E gera muitos problemas. O pessoal às vezes confunde um pouco os papéis, né? Sim. Não é isso? Quando você mencionou muito bem, eu gostei do que você falou, tem que haver assim um organograma, né? Uma definição de quem cuida disso, quem cuida daquilo. Exato. Né? Por quê? Porque senão é uma confusão de papéis, não é isso? Exatamente. Um fica interferindo no trabalho do outro e isso gera então problemas, né? Dificuldades. Sim. Quem está passando por isso hoje, que nos assiste, né? Porque nosso público é grande, temos líderes e empresários, né, gestores de equipes. Quem estiver passando por isso hoje, você daria algum conselho? Como é que a gente se livra dessa situação? Tem um caminho para a gente seguir? Olha, tecnicamente, sempre tem um caminho para definir, tá, e ajudar a resolver esses problemas. Aquilo que eu falei, a gente tem que ter um planejamento, tá, tem que ter critérios, tem que saber dividir
as tarefas, né? E delegar aquilo que realmente a pessoa tem a competência e habilidade para tal. Porque a autoproteção, às vezes, de um filho, de um parente, de um cunhado, a própria empresa percebe a deficiência. E isso gera grandes conflitos. O empresário precisa ter discernimento, né, para poder separar as questões emocionais daquilo que impede a empresa de avançar, né? Sim, claro. É preciso discernimento, é preciso também muita habilidade, muito tato, né, para lidar com esta situação, mas é algo que não pode ser postergado, né? Principalmente se a empresa almeja um crescimento, um desenvolvimento, né? O empresário precisa ter bem claramente definido quem cuida do quê, né, e procurar priorizar sempre, como o Manuel falou, a questão das habilidades, né, das competências, né? Exato. Porque não adianta nada eu ter uma pessoa numa área, um familiar meu numa área da empresa, só porque é meu familiar, né? Se ele não tiver competência para cuidar daquilo ali, né, gera um descrédito da equipe, não é isso? Das pessoas que estão ali sendo lideradas, né? E aí sobra muito conflito para o empresário administrar. Não é uma coisa fácil. Sim. Né? Porque, de novo, a gente volta para as questões emocionais. Mas como é que eu vou tirar, né, esse familiar dali, daquela área e tudo? Mas é preciso muito discernimento e as medidas, né, as ações precisam ser tomadas pensando na empresa, né, no crescimento que a empresa pode ter ou deixar de ter se não for tomada alguma iniciativa. Né? Hoje, o empresário que tem uma visão futurista, que ele tá pensando na sua sucessão, não só o herdeiro, que é legal suceder, mas aí tem que preparar a pessoa, ele tem que ter a visão de perceber que aquele parente, aquele filho, aquela pessoa que é ligado a ele, desses laços, né? Sim. De familiar, tentar ajudá-lo, tentar prepará-lo, né? Trazer ele para fazer um curso, sabe? Tentar, né? Colocar ele em posições possíveis para gerenciar o setor que ele está. Então eu vi muito na minha vivência algumas pessoas, parentes, que eu trabalhei junto, que a gente sabia das condições técnicas, que não era possível comandar o setor, e o diretor, percebendo isso, ligado à direção, e ajudá-lo a proporcionar cursos, preparação, né, capacitação, que é importante. Sim. E aí a pessoa consegue, né, e aí o presidente percebe que aquele filho, aquele parente, ele vai ter condições de ter essa sucessão, né, passar essa sucessão mais tranquilamente. Sim, é muito interessante isso que você está dizendo, porque na medida em que a gente investe em treinamento, capacitação, preparação, algumas coisas também vão ficando evidentes, porque pode ser que a pessoa realmente não seja para aquilo ali. Exato. Né? Então, esse discernimento que o empresário precisa ter é que às vezes é melhor que ele tenha esse familiar, esse parente, trabalhando em um outro lugar, talvez fora da empresa, numa outra organização, né, do que tê-lo na própria empresa. Sim. É uma decisão fácil? Não é. Mas, de novo, ela precisa ser pensada, né, tendo em mente o que a empresa pode ou quer, né, se tornar no futuro. Né? Sim. Agora, Manuel, com toda a experiência que você tem, você também já deve ter percebido, né, ter encontrado aí gerações diferentes trabalhando no mesmo local, né, no mesmo projeto, na mesma empresa. Né? E aí nós estamos falando da empresa familiar, pode ser o pai com o filho, né, o avô com o neto, né, o tio com o sobrinho. Na empresa familiar isso está muito próximo. Né? Na tua visão, há muitos conflitos intergeracionais, assim, de geração nos negócios? Né? Pelo que eu estou percebendo, você tem aí algumas experiências nesse sentido. Como é que é? É muito difícil lidar com as novas gerações no ambiente empresarial? Como é que é isso aí? Então, eu percebi, eu vivi isso, a questão da faixa etária, porque as pessoas que já estão há um bom tempo, ela tem aquela experiência, tem todo um conhecimento, mas quando chega a geração mais jovem, que é mais ativa, que é um resultado mais rápido,
às vezes essa geração mais velha breca. Breca e o que acontece? Aquele jovem, a geração que foi à escola, foi à faculdade, desenvolveu, tem um espírito de mudança, ele encontra essas barreiras às vezes. Olha só. Porque imagina um sobrinho, um tio, tem uma posição, tudo mais, e ele tem uma capacidade maior do que o que está. E aí onde está o conflito. Existe conversei muito com algumas pessoas de uma geração um pouco mais nova e de ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de esperar um pouco mais de maturidade, né? Para poder dar esse passo em querer substituir uma pessoa de uma geração mais velha. O respeito é tudo. Sim. Você tem que ter uma pessoa mais velha, que tem mais tempo na empresa, ela tem um conhecimento, ela tem uma bagagem muito grande. Então, para isso, tem que ser bem conversado, bem esclarecido para ambas as partes, a função, né, da empresa, e mostrar também às pessoas da geração mais antiga que elas também têm que fazer esse papel de aceitar as ideias, tá? E não barrar, tá. não falar, eu quero saber. Não, vamos fazer, tem que dar essa oportunidade. Tá. A pessoa eu vivi muito isso, teve muitas pessoas que eu cresci na empresa familiar, me deram muitas oportunidades. Olha aí. E outras não. Então te viam como uma ameaça, talvez. Exatamente. E sempre existe a pessoa que é uma geração mais nova, é uma ameaça para quem estão lá. E quando a pessoa, às vezes não é nem parente por parente, e sim um funcionário comum, sim, que vai alcançando cargos, né, e chega a um certo ponto, ele é barrado, às vezes ele tem que sair da empresa porque viu que não tem mais chance de crescer. Sim. Por questão familiar da própria empresa, né? E por questão também até de ter essa vontade de fazer uma coisa melhor, desenvolver alguma coisa melhor, e é barrado. Então existe esse choque de gerações. Como é que você lidou com isso? Você teve alguma situação que você teve? Eu tive várias. Eu tive uma empresa que eu trabalhei quase 20 anos, onde eu entrei lá. Tecnicamente eu já era bem formado, e encontrei várias barreiras de profissionais antigos, de 30, 40 anos, que não aceitavam as minhas ideias de melhoria. Olha. As ideias que ia facilitar para ele. Então a gente já vinha com condições técnicas, sempre fui um técnico industrial, técnico em edificação. Quando entrei na empresa, eu procurei colocar a minha experiência, o que eu aprendi ali, mas foi muito difícil. O que eu consegui vencer, as barreiras foi entender essas pessoas e tentar ajudá-los. E aí eu fui caminhando. Grande lição essa. Talvez hoje você seja um jovem empresário, né? Ou talvez, quem sabe, esteja envolvido num negócio familiar, né? Está lá estudando, tem trazido ideias, né? O que o Manuel está dizendo é muito importante, né? Não perca a esperança, não é isso? Não perca, seja resiliente, né? Porque se você for nesta linha de tentar mudar, buscando o conflito, as mudanças não vão acontecer. Né? Mas uma vez em que você, de modo respeitoso, né, coloca ali o seu ponto de vista, né, demonstra que o que você está querendo, na verdade, não é impor a sua ideia, mas sim uma melhoria para o ambiente de trabalho, tem grande chance de dar certo, né, Manuel? O jovem que entra numa empresa familiar, ou mesmo que é parente, né, ele tem que buscar o conhecimento, sabe, de todas as funções da empresa, conhecer tudo, para poder pensar em ser um sucessor, né, com qualidade. Muito bem. Estudar, né, ter todo um caminho para poder crescer. Muito bem. Se você não busca um conhecimento, é difícil, você vai ter grandes oportunidades. Né? Verdade. Você vai estar sempre ali naquilo que ancorado naquilo que se faz desde sempre, né? E a gente sabe que hoje, assim, as informações elas correm muito rapidamente, né? Para quem quiser capacitação, treinamento, né? Pode conseguir por várias fontes, né?
obter bons resultados nesse ponto, né? Com certeza. Agora, Manuel, uma coisa que é muito comum que a gente vê nas empresas de gestão familiar, sobretudo as menores, as empresas mais micro, empresa que está começando agora e tal, é uma mistura de questões empresariais e familiares na gestão. É assim mesmo? Mistura o fluxo de caixa com como é que é isso? Por que é tão importante ter a empresa ter separadas, bem definidas as questões familiares das questões empresariais? Que conselho a gente pode dar para o pessoal nesse sentido aí? Então, só fica desatento quem quer. Né? Pois é. Então, mas esse descontrole existe, não vou dizer que não deixou mais de existir, mas no passado era muito isso. Hoje às vezes acontece, né? Dependendo da estrutura da empresa, mas é fundamental. Separar o que é ativo da empresa, controle da empresa, o que é familiar. Se não tiver essa separação, tende a ter problemas sérios. Quais? Podemos citar alguns para ampliar um pouco a discussão? Que tipo de problema a gente pode ter se a gente não consegue separar? Porque aí tem problema na empresa e tem problema em casa, né? Então, como é que fica isso aí? O que acontece? Porque quando a pessoa começa a ter, a empresa começa a ter um problema financeiro, quando não consegue se controlar, ele começa a pegar os ativos que é da empresa, misturar com ativos particulares. Isso dá um problema. Aí tem que pagar e ir no banco, aí tem que pegar, colocar a casa, empenhar carro, vender o que ele já conseguiu para poder sanear a empresa. E aí o que acontece? Aí a empresa tende a quebrar ou ir uma concordata, como a gente viu muitas vezes, né? E aí depois não tem muita recuperação. Então, muito vai do planejamento, do controle, do que entra, do que sai da empresa. Né? A partir daí, se a pessoa tem isso em mão, antes o fundador da empresa, que era ele tinha o ego, né? O ego de ser o provedor, de ser o dono de tudo mais, tal. Até um certo momento. Depois, com o longo do tempo, ele não consegue mais segurar sozinho todo isso. Porque a empresa aumenta. Eu vi muitas empresas que os herdeiros, o próprio fundador, não colocava os filhos dentro da empresa, protegia o filho até uma certa idade, depois mandava para a universidade à força para ele fazer um tipo de curso que era importante para a empresa. Às vezes o filho fazia aquele curso por questão do pai, porque estava pagando tudo mais. Quando ele entra na empresa, não consegue fazer o que o pai imaginava fazer. Por quê? Com toda essa visão, toda aquela participação, aquela vivência, eu falava para mim, poxa vida, se um dia eu tiver uma empresa, se eu fundar uma empresa, eu vou fazer diferente, né? Tem que fazer diferente. Sim, você via na prática o que estava acontecendo. Então, e aí quando eu comecei a investir nessa empresa, eu já peguei o meu filho, um dos meus filhos menores, né, de 15 anos, já coloquei na empresa. O processo de aprendizado. Né? Muito bem. Então, hoje ele está comigo já mais de 10 anos comigo na empresa. Olha aí. Agora tem a minha filha também, ele é formada em publicidade, a minha filha é formada em marketing, até com pós-graduação fora do país. Então, eu estou preparando a minha sucessão, né, para esses herdeiros preparados. Porque eu vi no passado que quando a pessoa não deixava para colocar muito tarde os filhos para suceder, os filhos não era o negócio dos filhos. Por isso que muitas empresas familiares, né, não é para sempre às vezes, porque realmente termina aí, porque não tem a sucessão, porque aquilo que o pai construiu, os filhos não conseguem tocar, não conseguem, porque não é aquilo que eles gostariam de fazer. Sim. E se faz sem vontade, aí desanda a empresa. E quando desanda a empresa, cai nesse assunto aí. A empresa perde a sua noção de gastos, essa parte financeira fica toda ela desorganizada, e aí tem a fatalidade dos problemas sérios aí para a empresa. Aí. Você tem toda a razão, e um problema que infelizmente o empresário às vezes tem que lidar
por conta disso tudo, vai para fora do mercado, vai para fora da empresa, né? Porque o mercado também, o cliente enxerga todas essas coisas, né? Isso vai parar no atendimento ao cliente, não é isso? Isso cria um problema, às vezes, interno, inicialmente, né? E que se não for resolvido, não for sanado, né? Vai também, e aí, para o mercado, e aí cria problemas de fora para dentro, né? A empresa não tem como seguir. Exato. Né? Você falava algo muito interessante nessa tua última fala, que é a questão da sucessão. Né? Quando a gente abre uma empresa, eu acho que pouco se pensa que a empresa um dia vai sair da mão, né? Ainda que vá para o filho, né? Ou para algum familiar. Eu tenho, assim, na minha visão, o fundador é como se fosse um filho para ele, a empresa, né? Sim, como se fosse um filho. Né? Você deve ter visto isso na tua trajetória, né? Com certeza. Talvez isso até explique um pouco essa questão de o empresário querer controlar tudo, né? Você falou do ego. Do ego, não é isso? Então, como é que eu vou dar o meu filho para alguém cuidar? Como é que eu vou dar o meu filho para alguém administrar, né? O filho é meu, sou eu quem cuido, né? Existe essa questão aí. Agora, é um processo. Como é que o empresário que tem esta visão ainda está muito apegado, né, a esta empresa que ele criou, e aí tem essa dificuldade toda para delegar, para pensar em sucessão? O que a gente poderia aconselhar ou dar aqui, né, algumas ideias para que, né, se possamos abrir aqui um momento de reflexão? O que pode ser feito por parte deste empresário que ainda está muito apegado à empresa, está muito ligado, não consegue delegar? O que a gente podia dizer nesse sentido para que pudesse dar a ele aí talvez alguma expectativa ou alguns horizontes nesse sentido aí? O que você... Olha, ao meu ver, né, na minha visão, muitos anos trabalhando com empresas familiar, a questão desse empresário, ele olhar para a empresa, ver todas as deficiências que ele tem, que ele poderá ter, né, na ausência dele, né? E fazer uma reflexão. Sim. Estou com a empresa aqui, então agora eu estou conseguindo, né? É que nem eu estou nos meus 68 anos, então falta 2 anos para me entregar a sucessão. Olha, então você já está planejando. Não, já faz tempo, desde que colocou o filho há 11 anos. E já coloquei meu filho, tem minha filha que chegou agora já há 2 anos e pouco tempo agora. E aí eu já comecei, desses 5 anos, fiz uma reflexão e falei o que seria bom para a empresa. Muito bom. O que seria bom para os meus sucessores terem uma continuidade, né? Sim. Ter assim uma visão. Aí eu pensei, eles estão qualificados. Olha só. A empresa, o produto que eu realmente está no mercado, ele vai perdurar por mais tempo. Eu vou ter que avisá-los que eles teriam que mudar de produto, fortalecer esse ou aquele, entendeu? Então, eu acho que o empresário, se ele tem aquele ego que ele criou aquela empresa como se fosse um filho, teve os seus problemas, viu o seu crescimento, aparou aqui, aparou ali, fez coisas que não podia aqui, fez coisas que podia ali e tudo mais, mas agora ele tem que falar, poxa vida, agora, para mim ficar tranquilo, eu tenho que treinar, quer dizer, eu tenho que dar abertura, qualificar, né, ver a habilidade daquele ou daquele outro, que eles possam, sabe? Às vezes o pai tem 3, 4 filhos que estão na empresa e ele não conhece os filhos, não conhece. Às vezes vai dar uma função para um filho, um cargo e tudo mais, que ele não tem habilidade, não tem aquela criatividade para aquela função. E os outros que tinham a capacidade, ele não percebeu. E aí, mesmo ele saindo, aí vai gerar todo um problema de sucessão também. Então, esse empresário tem que ser sábio. Muito bem. Tem que ser, e saber o que fazer, mas tem que planejar. Que nem eu já planejei a minha saída,
e sei que eles vão dar conta. Muito bem, eu acho que você falou tudo aí, né? Essas coisas, quando se fala em sucessão, a gente não pode pensar nisso do dia para a noite. Isso é um processo, é uma visão, né, de longo prazo. Exatamente. Você colocou muito bem, está qualificado, não está? Exatamente. Que direcionamento vai dar para a empresa, né, depois que assumir, né, as funções da empresa. Agora, existe diferença entre herdeiro e sucessor? Porque o pai está preocupado com a sucessão, né? Tem procurado capacitar, tem procurado orientar, né? Mas aquele que recebe a empresa, ele recebe a empresa às vezes com uma mentalidade de herdeiro. Sim. Né? Explica pra gente como é que é isso. Tem diferença de herdeiro para sucessor? Praticamente a sucessão, o herdeiro, ele é legal. Não tem como. Ele é de pai para filho, né? Mas ele, na passagem de pai para filho, que ele é legítimo, ele é o herdeiro legítimo. Então, o pai morreu, então quem é o filho é o herdeiro legítimo tal. Sim. Só que, às vezes, aquilo que eu falei, o pai não preparou ele para tal, ele não está qualificado. Então, onde tem a questão da sucessão. Então, o sucessor, às vezes, não é o filho, mas pode ser uma pessoa de dentro da empresa que não é parente que vai tocar a empresa. O pai pode, por sua vez, criar um conselho familiar. Que existe muito isso hoje. Né? Então, às vezes, o pai percebe que os filhos não conseguem se entenderem. Se ele for, a coisa não vai andar, a empresa vai quebrar. Então, ele pega e indica um sucessor que tem toda aquela qualificação, tem todo o entendimento da empresa, tem habilidades, entendeu? Que vai conseguir gerir, vai conseguir controlar e manter essa empresa viva, até esses filhos terem uma maturidade, porque às vezes o pai deixar a empresa e os filhos não estão bem maduros. Como é que fica nesses cenários? Como é que vai ficar? Como é que resolve? O pai deixou lá, precisa sair e não há maturidade, né? Que caminho seguir? O empresário tem alguma outra solução para resolver? Olha, eu vi em alguns casos, isso aí eu vi. A empresa, o dono da empresa percebeu que os filhos não tinham condições de tocar a empresa. Aí ele pegou, e ele já estava com seus 80 e poucos anos, já estava cansado. Aí o que ele fez? Vendeu uma parte da empresa. Por quê? Ele não poderia, não é que ele queria correr o risco. Ele pegou, abriu capital e vendeu uma parte das ações da empresa e uma outra parte para uma outra empresa corporativa que ia reestruturar a empresa e ia continuar com o negócio. Muitos casos dá certo, muitos casos não dá certo, dependendo muito do envolvimento. E que é incrível que foi assim. A empresa pegou, abriu capital, vendeu 60% e o proprietário ficou com 40%. Só que ele não... E aí os filhos que estavam na empresa, que estavam sem capacidade técnica e tudo mais, ficou como funcionário da empresa. Olha que situação. E ele saiu e ele fez uma garantia para não perder, não é que ele perder, porque se ele sai e deixa a empresa com os filhos que não se entendiam, não tinham conhecimento, os filhos vieram muito tarde para a empresa. Então, para ele manter o negócio dele e manter um ganho, né, que ainda precisava e tudo mais, ele abriu capital. E aí, onde criou-se essa empresa veio e começou a fazer uma administração, né, profissional, que aí cada um tem que seguir conforme, né, o formato, né, os padrões, né, todo os protocolos que tem uma empresa que se organiza, né, e nessa época foi na década de 90 para 2000, onde estava a informatização da empresa. Aí começou a informatização da empresa, todo o contexto, e aí isso eu vivi. Então, isso que eu falo. Então, criou a empresa, na hora de passar a sucessão, ele não tinha para quem passar. Então, ele teve que abrir mão de vender, abrir o capital, vender para uma empresa administrar e ele ficar, e os filhos continuar na empresa, né,
sendo como uma função específica, né, que até ficar maduro, porque aquelas ações do pai praticamente seriam dos filhos. Então, eles teriam ainda ações da empresa e tudo mais, tal, futuramente. Mas é isso. Você tocou num ponto muito interessante, porque a expectativa do pai, né, do fundador, é que a empresa permaneça no controle da família, né? Quem tem um negócio iniciado assim, na raça, né, como você fez o seu negócio e como muitos fazem, a expectativa é que, de fato, o filho né, vá para frente, mas nem sempre há este alinhamento, né, como você comentou, do filho, né, ou do sucessor com o negócio. Sim. Né? Pode ser que a pessoa não tenha a vocação, não se sinta vocacionada, né, tenha outros planos, né, aspire, tenha outras aspirações, e o pai precisa ter esse discernimento, né, se ele quiser manter a empresa, porque essa solução que você mencionou, a empresa continuou, né? Continuou. Em alguns casos, se não houver essa iniciativa, a empresa pode realmente, né, encerrar, o fundador não quer mais. Os filhos não têm interesse pela empresa. E aí os filhos querem que venda a empresa para dividir eu já passei por empresas assim. Já viu também. Que o pai falou que não ia continuar, os filhos também não vamos continuar. Então, divide a empresa. A empresa foi vendida e foi dividida. Então tem esses casos também. A sucessão é uma coisa que precisa fazer num processo, como você mencionou, mas imagino eu, né? Não vivenciei isso ainda, mas imagino que seja necessário a emoção ficar um pouco mais de lado. Né? Tem que ser um processo bem racional. Exatamente. Né? Enxergar aquele que pode e não pode assumir, né, a empresa, né? E, na pior das hipóteses, realmente, né, encerrar aí o negócio. Né? Uma frase que eu ouvi nesse meio, que a empresa não tem coração. A empresa não precisa ter coração. Olha aí. A partir do momento que a empresa tem muito coração, que é a emoção, sabe, aquela assim, não sei o quê, não, sabe, aí pronto, não é uma empresa. Aí é uma entidade de ajuda às pessoas que estão ali. E aí eu escutei isso de um diretor, né? Chegou lá e falou, olha, pessoal, a gente vai ter que mudar nosso caminho daqui para frente. Eu estava na parte gerencial, estava com mais 8 ou 9 gerentes na empresa. Ele falou aqui, olha, parou. A empresa, a partir de hoje, não é mais coração. Olha só. A empresa é uma empresa profissional. É de profissionais em busca de metas a serem cumpridas, e a gente vai ter que fazer esse planejamento. Se ele vai ser médio, longo, mas tem que ter um planejamento de objetivos para poder vocês crescerem na empresa, né? Sim. Buscarem, né? Para vocês ter garantias aqui. Muito bem. Então não esqueçam mais essa frase aí, a empresa não tem que ser coração. Tem que ter racional, né? Tem que ser racional para... Exatamente, para poder ela se manter viva. Avançar. Se for fazer toda hora, passar a mão na cabeça, deixar para lá, tal, sabe? Só porque é parente, só porque é filho, e aí as coisas acontecendo, sabe? E aí o pai, né, o fundador, ele quer tomar uma atitude, às vezes toma até uma atitude brusca, né, com o filho, então o filho some da empresa, aí cria um clima muito ruim. Mas é isso, então o empresário, né, ele tem que pensar, né, nesse futuro, nesse planejamento, nessa sucessão, buscar dentro de casa ou fora de casa, se ele quiser manter a empresa e continuar com a empresa. Aí Você falou muito bem, porque às vezes o empresário está tão envolvido com a empresa, né, está tão cristalizado no modo de pensar, que você tocou num ponto interessante. Quer dizer, o filho estava lá, né, mas ele nunca teve um envolvimento com o negócio, não é isso? Exatamente. Né? É muito importante que seja trabalhado o quanto mais cedo possível, para que haja uma sinergia, um envolvimento, né, um interesse, porque senão realmente depois fica mais difícil, né? Sim. E o empresário, a gente sabe que
tem um dia a dia muito corrido, né? Tem um dia a dia muito sacrificado, às vezes Exatamente, com horas de trabalho, né? A família às vezes acaba ficando, né, em segundo plano. Então é muito importante que haja um equilíbrio, né? Porque desta forma pode despertar aí um interesse, né, pelos herdeiros, pelos sucessores, né? Sim. Para tocarem o negócio. Exato. Manuel, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Sim. O tempo, né, não passa muito rápido, né? Eu queria deixar para você as considerações finais. Se você, né, quisesse dar aí alguma dica, algum conselho, você já falou muito bem, né, o que é necessário. Sim. Estar de olho nas novas gerações, permitir que elas estudem, que elas que se invista nelas para que elas possam trazer soluções. Teria alguma coisa mais que você gostaria de acrescentar para o nosso público, aqueles que nos assistem agora? Então, quando o assunto é gestão na empresa familiar. Só deixar um recado para aquele profissional que o pai ou o parente tem uma empresa que ele tem vontade de ajudar, de participar da empresa, né? Que ele se qualifique para tal. Tá. E um termo muito interessante, que ele vista a camisa da empresa. Muito. Quando a pessoa está dentro da empresa, até às vezes não tem um funcionário mesmo, como eu vesti a camisa da empresa. Você traz para você aquela responsabilidade, aquela vontade de fazer o melhor. Então é isso. Então, a minha consideração final, eu digo assim, você jovem que tem seu pai, ou tem sua mãe, tem seu tio, tem seu avô, não importa, que tem uma empresa, que você trabalha nessa empresa, procura se dedicar, procura aprender, procura ser proativo, sabe, ser uma pessoa humilde, uma pessoa que queira aprender. Você aprendendo passo a passo de uma empresa, num global, você conhece tudo. E você, lá na frente, você vai falar, poxa vida, foi bom eu passar esse tempo, né? Ter paciência, né, com o tempo, né, porque não pode ser tudo muito rápido. E é isso. Eu considero que a empresa familiar, ela ainda tem empresas que conseguem driblar toda essa questão administrativa, financeira, e continuar, né, com a bandeira da empresa, que é muito importante, a marca da empresa, né? E hoje eu consigo passar isso para os meus filhos, né, para eles continuar. Excelente. Aqui nós saímos da teoria, né, para trazer conteúdo prático, né, para você. Depoimento de quem conhece, sabe, viveu, né, e ainda tem aí contato, né, com gerindo uma empresa familiar, já preocupado, pensando na sucessão. Eu conversei com Manuel Lopes, sócio fundador da RM3 Comércio de Móveis e Decoração, bacharel em administração, pós-graduado em logística internacional. Foi um prazer ter você aqui, Manuel. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito enriquecedor a sua vivência, a sua trajetória. Trouxe para nós aqui uma grande contribuição. Espero ver você de novo aqui no Prepare Sua Equipe em breve. Agradeço, muito obrigado a todos aí. Obrigado, até mais. Este foi o nosso Prepare Sua Equipe de hoje. Esperamos que você tenha gostado. A gente se vê em breve no nosso próximo Prepare Sua Equipe podcast. Um abraço carinhoso a você. Fique com Deus.